Queridas amigas, queridos amigos, muito boa noite. Esse é o canal Resistentes, eu sou Eduardo Moreiras. Hoje é dia 8 de maio de 2020, são exatamente 18 horas e 3 minutos. E voltamos aqui, como temos feito todas as sextas-feiras, neste horário, um programa voltado às políticas públicas municipais, ao poder local, principalmente no enfrentamento dessa pandemia e tudo que envolve, né? Essa questão, a questão social, econômica, como é que os municípios estão tratando essa matéria. E hoje temos uma imensa honra de receber Ari Vanassi. Ele foi vereador de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, por 2 mandatos, fundador e presidente do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, secretário especial de Habitação do Governo do Rio Grande do Sul, 2001-2002, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, e é prefeito de São Leopoldo, foi eleito em 2016 e está encerrando esse primeiro mandato agora no final desse ano. E ele também é presidente licenciado da Associação Brasileira de Municípios. Ari, uma grande alegria contar contigo. Faça uma saudação aí para o público e para os nossos companheiros José Machado e Cláudio de Mauro, que, como sempre, às sextas-feiras estão tocando esse programa aqui com um brilhantismo costumeiro. Muito obrigado, Ari. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aí, nessa nossa terra mais distante um pouco, né? Quero agradecer mesmo, porque o evento das redes sociais nos permite, não é, a poder trocar experiências e conversar um pouco sobre a conjuntura e os desafios dos municípios de forma mais ampla, assim, né? É uma novidade que nós estamos aprendendo e ela é muito importante. Então, quero agradecer muito essa oportunidade ao Cláudio, né, Mauro, ao Eduardo Moreira, a ti, que coordena esse processo, ao José Machado e também ao canal Resistência, né? Então, parabéns, faço questão aqui de contribuir um pouco com a nossa experiência. Na verdade, eu sou prefeito de 2017 a 2020, mas eu já fui prefeito de 2005 a 2012, né? Então, é a terceira vez que eu sou prefeito da nossa cidade, São Leopoldo, uma cidade com 240 mil habitantes, né? Eu tive a sorte e o privilégio de ser prefeito na época do Lula e da Dilma, né? E hoje eu estava fazendo um pequeno relato aqui, que foi o grande momento, né, democrático do país, mas também um grande momento de relações federativas extraordinárias, né, que aprofundou as políticas públicas, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, né, menos que a gente gostaria, mas foi um momento histórico, e que hoje, de verdade, nós estamos aqui vivendo, né, uma situação completamente oposta, e o aprofundamento dos isolamentos, né, institucionais brasileiros, mas principalmente o isolamento dos municípios enquanto ente federado, pelas demandas que temos e por falta de política, né, de visão estratégica do governo federal. Então, é um prazer acompanhar e poder colaborar nesse grande debate que a gente vai fazer aqui junto com vocês aí, colocando um pouco da nossa experiência. Maravilha, Ari. Eu já vou passar logo para a gente não perder tempo para o Cláudio de Mauro, nosso querido companheiro aqui no canal, ex-prefeito de Rio Claro, para fazer a sua saudação inicial. Cláudio, por favor. Seu microfone, Cláudio, você está com o microfone fechado. Pronto, agora está aberto. Meu abraço especial ao Ari e minha consideração pelo fato de ele ter uma história tão importante na luta das áreas urbanas, na luta pelos urbanos brasileiros, né? Agora há pouco, Ari, eu tive um contato com a Hermínia Maricato e com a Arlete Moisés Rodrigues, e elas se lembraram do seu empenho na luta pela reforma urbana. Você teve papel decisivo na reforma urbana, que acabou servindo como base para a construção do Estatuto da Cidade. Então, você tem uma história muito importante para se levar em conta, e eu faço questão de fazer esse destaque. Por isso, para nós, um prefeito que está em terceiro mandato, na verdade, né, e que teve a oportunidade de lutar pela reforma urbana e agora administrar nessa base, é muito importante para sabermos como isso se refletiu ou está se refletindo na sua gestão. E também, Ari, nessa questão da luta e enfrentamento, né, dessa pandemia que
está sacrificando e matando tanta gente. Então, é importante sabermos como é que tem sido o seu trabalho por aí, e ainda em especial, você governou com Lula, com Dilma, e agora está governando com o Temer e agora o Bolsonaro. Quer dizer, que coisa terrível isso deve ser, efetivamente, para quem está na prefeitura. Eu tive a oportunidade de governar com Fernando Henrique e depois com Lula. Então, eu sei as diferenças que existiam aí e a possibilidade que a gente tinha de ter acesso, efetivamente, aos ministérios e coisas desse tipo. Mas eu quero te deixar um abraço muito carinhoso e também ao meu amigo José Machado. Machado, querido amigo, né, um homem brilhante, lutador, um grande planejador, uma pessoa que tem contribuído muito significativamente para as grandes discussões, não apenas da política urbana, dos municípios, da localidade, mas também as políticas nacionais. Afinal de contas, o Machado já foi deputado federal durante mandatos, foi líder do PT na Câmara Federal, tem essa importância toda. E agradecer ao Eduardo, que sempre, ou junto com o Cláudio Passos, ou só o Eduardo, nos ajuda e nos acolhe e nos tolera, afinal de contas, porque nós não somos fáceis, não. Eu e o Machado damos trabalho. Mas um abraço para vocês três, queridos amigos. Obrigado. Cláudio, trabalho nenhum. É uma alegria e um aprendizado sempre estar com vocês aqui. Meu querido amigo José Machado, ex-prefeito de Piracicaba, já o currículo já foi aí elencado, uma pequeníssima parte pelo Cláudio de Mauro. A palavra é sua, José Machado, e após a sua saudação, eu já te peço para encaminhar uma pergunta, uma questão aí para o nosso convidado Ari Vanazzi, por favor, Machado. Bem, eu queria dar uma boa noite a todos vocês, né, ao Eduardo, ao meu queridíssimo amigo e companheiro Cláudio de Mauro, e o Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, nosso ilustre convidado desta noite. E cumprimentar também os internautas que nos acompanham nessa jornada. Para mim é uma satisfação muito grande poder compartilhar dessa roda de conversa, enfrentando essa temática das cidades, não é? Porque quando a gente olha o contexto nacional, os grandes desafios que esse país tem, nós temos que nos lembrar que os municípios, depois da Constituição, sobretudo depois da Constituição de 1988, eles ganharam uma expressão, né, de outro nível, né? Ganharam autonomia, pelo menos autonomia política, e isso é um fator muito importante, não é, para a gente compreender o momento que nós estamos vivendo. O nosso convidado tem uma larga experiência, não só nos temas urbanos, né? Ele liderou todo um debate sobre a questão da moradia, reforma urbana, foi deputado federal, teve um papel importante nesse debate, prefeito pela terceira vez, é presidente da Associação Brasileira de Municípios, portanto, tem uma visão nacional, né, articula nacionalmente, e é muito importante tê-lo aqui para a gente fazer uma reflexão estratégica, não é? Eu acho que é isso que nós estamos querendo aqui nesse horário, ir para além dos temas corriqueiros, mas nos fixarmos nas questões estratégicas. Eu lembro também que São Leopoldo é uma cidade que está conurbada à Grande Porto Alegre. Então, o tema da região metropolitana é uma problemática também muito complexa, que ainda não avançou suficientemente, não avançou adequadamente no contexto nacional. Eu acho que o tema das regiões metropolitanas é um tema em aberto ainda, né? Nós ainda deixamos muito a desejar na elaboração de políticas e, sobretudo, uma visão de governança, né, da região metropolitana. Então, eu gostaria de endereçar a minha primeira questão para o Ari, não é? Exatamente ele fazer uma primeira abordagem panorâmica, né, sobre a experiência dele, não só como prefeito de São Leopoldo, que é uma cidade de porte médio, uma cidade importante, mas uma cidade que está dentro de uma região metropolitana, né? Portanto, como é que ele está lidando, né, com essa questão
metropolitana, qual é a contribuição que São Leopoldo está dando para impulsionar esse debate sobre as regiões metropolitanas, não é? E depois, no decorrer da nossa conversa, eu quero fazer novas vinculações, né? Trazer novos temas associados a essa problemática urbana. Nós estamos vivendo uma crise de dimensões globais, não é? Não só por conta da pandemia. A pandemia ela veio dramatizar, ela veio exacerbar um quadro que já era muito grave, e, sobretudo, os impactos no país como o Brasil. Não é? E já trazia, por exemplo, e esse é um tema que o Cláudio de Mauro certamente vai ajudar muito, é essa questão da crise ambiental, planetária, né? O impacto das mudanças climáticas nas nossas cidades, né? E os deveres que nós temos enquanto munícipes, no sentido de elaborarmos políticas públicas para mitigar, não é, os impactos das mudanças climáticas e também transformarmos as nossas cidades em cidades mais resilientes a esses impactos. Então, eu queria, Ari, sei que eu estou te jogando um caminhão de problemas para dar conta aqui, mas você tem uma larga experiência. Eu gostaria um pouco de que você trouxesse essa visão dos desafios que você está enfrentando como prefeito, tendo em vista esse conjunto de desafios que estão, inclusive os desafios sociais, né, desemprego, aprofundamento da fome, da miséria, das desigualdades. Primeiro, eu queria aqui lembrar de dois fatos pitorescos na minha vida, já que o Cláudio Mauro aqui falou, que são muito importantes, né? E fazem parte um pouco da nossa história de militância política, de vocês todos aí, de todos nós do campo democrático, popular, de esquerda, né? Eu, na época que nós andava de ônibus do Rio Grande do Sul a São Paulo para discutir a reforma urbana, na Ansur, no Polis, né? Enfim, que saiu dali o momento da moradia. Numa dessas reuniões, eu fui fui convidado, fomos todos nós na casa da Hermínia Maricato, e ela pediu para o gaúcho, que era eu, fazer um churrasco. Eu digo, mas como é que eu vou fazer churrasco em São Paulo? A primeira coisa, nós fomos no açougue, a gente não achava a carne direito, porque era tudo em pedaço, né? A carne de gaúcho é mais inteira. Eu sei que foi uma festa fazer aquele churrasco e organizar aquele churrasco do olhar do gaúcho para o paulista que estava ali. Não foi fácil a vida, não é? Mas são histórias muito interessantes. E outras histórias que depois nós coletamos 50 mil assinaturas na época da Constituição. O Ribeiro, Lipsin Pinheiro, era o presidente da Câmara Federal, e a gente subiu com um carrinho de mão na rampa do Congresso, na época das boas lutas, né, de convicções políticas, para entregar 50 mil assinaturas nacionais para colocar o capítulo da reforma urbana na Constituição. Foi a primeira vez, para tu ver, que a Constituição Federal teve um capítulo da reforma urbana, isso em 88, e o país hoje tem 500 anos de história. Então, foi uma luta, né, e que eu acho que se garantiu os princípios básicos do processo de reforma urbana, de construção, de políticas habitacionais, de um olhar da cidade, dentro de um outro aspecto, né? Foi momentos muito, muito importantes, né? Eu nunca me esqueço das viagens dos ônibus Cometa de São Paulo para Ouro Preto, para Minas Gerais, Belo Horizonte, Goiás, né? Me lembro até hoje dos cometão que nós viajávamos. Então, eu queria contar isso para mostrar que todo dia eu me pergunto, Cláudio, José, Eduardo, de como é que a gente conseguiu, depois de tantas lutas, né, o povo brasileiro ajudar ou eleger um presidente como esse, né, na nossa história. É uma situação, assim, que para nós, que tem uma estrada um pouco mais longa de deputado, de prefeitos, né, e tal, não dá para compreender. Ou nós somos muito, muito, muito incapazes, ou a gente não dimensionou, né, da forma que devia dimensionar a luta política, ideológica, estrutural do Estado brasileiro. E acabamos, né, nesse quadro que está aí, que é um quadro dramático, né? É um quadro de uma luta gigantesca e longa.
Se alguém acha que nós vamos dar um cavalo de pau e logo ali adiante a gente vai voltar a ter um processo democrático, de governabilidade, de retomada dos projetos sociais, estruturais no nosso país, eu diria que vai dar com os burros na água. Esse projeto de disputa, na minha opinião, um projeto de médio a longo prazo, um projeto de década, né? Não é um projeto simples, né? Eu tenho acompanhado muitos debates e fico muito triste quando a gente continua focando a nossa estratégia, a nossa grande estratégia, no debate eleitoral, que ela é fundamental, é importante, é um debate que é necessário, um debate democrático, né? Mas se ele não for combinado na recuperação da luta política e social, nos instrumentos que nós temos hoje, talvez a gente tenha pouco que fazer, né, no ponto de vista da recuperação da capacidade do Estado produzir política, produzir investimento. Queria primeiro fazer essa pequena abordagem para provocar o debate aqui. Segundo, não tem hoje, eu sou prefeito pela terceira vez, não tem como a gente fazer gestão pública e ter perspectiva de gestão pública num projeto estratégico carregado hoje no Brasil, capitaneado pelo governo Bolsonaro, mas pela grande elite, né, que não tem nenhuma preocupação e compromisso com 70% da população. Porque não tem como fazer política municipal se não tem uma estratégia nacional que articula com os estados brasileiros, né? Há uma estratégia. O Lula, a Dilma, tinham uma estratégia nacional. Por exemplo, quando criou os consórcios, para que a gente pensasse política regional, resoluções regionais, isso é uma política de direção, de solução de problemas estratégicos das questões urbanas. Isso hoje não existe mais, né? Isso acabou. Quando se tem um programa de investimento em saneamento, em habitação, né, é um programa estratégico, mesmo que tu não tenha recurso, mas tu tem uma linha estratégica, os recursos vão e vêm. Mas hoje isso não existe mais, assim, nós estamos andando no escuro, né, numa ação política que é do desmonte do Estado público, na educação, na assistência social, na habitação, no saneamento, né, que é uma visão de entreguismo do Estado brasileiro, da sua capacidade de produção. Então, nós viveremos, né, dias dramáticos do ponto de vista de um olhar de gestor público para a saída dessa crise a nível nacional e a nível regional. Pior do que isso, nós vamos entrar numa crise estrutural brasileira do ponto de vista do aumento da miséria, da exclusão social, que este tema vai ser um tema que nós vamos ter que trabalhar muito, com pouca capacidade de solução nos municípios, pouca nos estados, e o governo federal abrindo mão de construir essas políticas. Aliás, não abrindo mão, é destruindo o que nós tínhamos. Então, a minha preocupação, eu tenho dito há pouco tempo atrás, na ABM, na Associação Brasileira dos Municípios, que as nossas prefeituras, elas são hoje, elas caminham para ser todas massas falidas, né? Elas não têm nenhuma capacidade de recuperação sem a participação política da União, o planejamento da União. O planejamento significa indicar projeto, liberar recurso, pensar a relação federativa de forma diferente. Eu tenho debatido isso com a nossa bancada em Brasília, tenho debatido isso com os prefeitos a nível nacional, mas o problema dos nossos prefeitos hoje, de modo geral, é que 90% eles pensam num período de 4 anos. E quando tu pensa num período de 4 anos, tu quer fazer o melhor sem pensar a cidade, sem organizar os projetos estratégicos. É por isso que a gente vem remando, né, não resolve o problema, afunda na crise e não consegue buscar alternativas, né? O maior exemplo disso, eu quero concluir essa primeira fala assim, é hoje, por exemplo, no tema da pandemia, né? É um tema que ele é estrutural do Estado brasileiro. Quer dizer, num Estado como o nosso aqui, que tem um governador que minimamente pensa uma estratégia, que articula os municípios, tu enfrenta isso do ponto de vista melhor. Tu consegue, né, diminuir o efeito dessa pandemia sobre a vida das pessoas primeiro, e depois tu pode pensar saídas, né, no ponto de vista da crise, com soluções de Estado gaúcho e com os municípios. O governo federal, ele abriu mão, né, disso, ele não está nem aí. Aliás, é um governo que desorganiza, é um governo que desarticula, é um governo que dificulta a implementação de políticas
que defenda a vida e que não tenha uma tragédia humanitária. Ele está contribuindo para isso, embora os municípios resistam, alguns estados resistam. Então, nós estamos justamente num momento de reflexão profunda, mas com muita dificuldade, não é, do ponto de vista de buscar uma alternativa, uma saída, de proteger a população. Eu, quando falo proteger a população, eu falo de proteger 70% da população brasileira, que são os setores produtivos da sociedade, os setores, né, que precisam do Estado, no ponto de vista de apresentar alternativas, de articular, de planejar e executar. Então, nós estamos vivendo um momento muito triste de destruição total do Estado brasileiro, de submissão, destruição das políticas e dos instrumentos jurídicos, técnicos que nós tínhamos, né, e que isso está esvaindo do ponto de vista estrutural, e não há, né, uma capacidade de relação nem dos municípios, nem da sociedade brasileira, e nem do ponto de vista de um campo democrático e popular de esquerda no país, né? Nós temos ainda aqui disputando na tradição antiga, na velha tradição. Parece que o mundo não mudou. Enquanto a direita, a burguesia brasileira, capital internacional, a burguesia internacional, se articulam enquanto campo, brigam entre si, mas o princípio está mantido. Eu fico olhando que muitas vezes nós ficamos no debate no seguinte: agora saiu o Moro, então agora ele vai abrir o jogo e vai cair o mundo. Não vai cair porra nenhuma, não vai cair nada, né? Eles têm acordo no essencial, no básico. Eles só têm divergência quem comanda esse navio que hoje está desgovernado. É diferente, né? E nós temos dificuldade, enquanto campo político, de entender isso, de compreender e organizar uma frente de luta política para poder chegar a um objetivo central, que é recuperar a capacidade do Estado, das políticas públicas, recuperar a capacidade dos municípios de agir sobre essa tragédia que nós estamos vendo, econômico e da saúde pública e humanitário, que é isso que nós vamos viver nos próximos dias, né? Sem nenhum tipo de medo de errar. Nós vamos viver uma tragédia humanitária no país, né? Já estamos vivendo, mas ela vai se aprofundar agora com muito mais intensidade, né? Principalmente aqui no sul do Brasil. Então, queria apenas provocar um pouco o debate nessa linha, né? Para que a gente possa avançar aqui nos pontos que estão abordando aí. Maravilha, Ari. Deixa eu só rapidamente passar aqui no chat, agradecer a presença da Sumaia, da Marlene Colessante, que está muito feliz de ver o José Machado aqui, Renato Multilateral dando boa noite, Rede Bolivariana, Mauri Eugênia Baixo Diniz, Luciano Escobar, nossa querida companheira, Fernando Mauro Logli está por aqui, Fernando Okimoto, deixa eu ver quem mais, Renato Dias, boa noite, aluno da FCT Unesp, Presidente Prudente, seja bem-vindo. José Silva, ninguém vai falar na volta ao campo, está na hora de se falar em reforma agrária. Paulo Pamplona Frazão, meu querido amigo, um grande abraço, vou retornar seu abraço ao vivo aqui, Paulo, e quero dar um abraço também na professora Daniela Araújo, uma querida companheira que tem um canal no YouTube que é de São Leopoldo, viu, Ari? Professora Daniela Araújo, uma professora aí de São Leopoldo, ela tem um canal no YouTube, qualquer dia ela vai te convidar aí para um papo também, pode ficar certo disso. O Dom Bate está aqui, eu conheço São Leopoldo, bairro Feitoria. Cláudio de Mauro, depois desse início espetacular aí do relato do Ari, espetacular pelo relato, mas uma tragédia, né? Pelo que ele traz de informação, eu queria que você tomasse a palavra para comentar e fazer uma provocação para o Ari. Por favor, Cláudio. Olha, eu tenho a assinar junto com o Ari essa fala dele, que mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa inteligência, né? Ari, infelizmente, o que a gente está assistindo é um governo que não acredita na ciência, que acha que a Terra é plana, né? E que, na verdade, não percebeu, ou não quer perceber, na verdade, né? Que, por exemplo, nestas 2 semanas, o número de negros que foi morto pela coronavírus é 5 vezes maior do que os outros. Ou seja, havia quem dizia que essa pandemia era democrática porque ela pegava todos os setores. Mas ela não é democrática porque ela não pega todos os setores de maneira igual, né? E nem tem como. Os setores mais empobrecidos são exatamente aqueles que você se referiu,
que dependem de uma reforma urbana, que dependem da implantação e da implementação do Estatuto da Cidade, que precisam, evidentemente, ter a valorização da sua vida, do seu trabalho, né? O estímulo para a realização da vida. Veja, por exemplo, muito bem colocado aí pelo José Silva, a respeito da questão da reforma agrária. Ora, o pessoal veio para as cidades em busca de trabalho, porque esse era o compromisso da modernidade, oferecer condições de trabalho e de sobrevida para todas as pessoas. Alguns vieram mandados a partir da tecnologia implantada no campo, mas muitos vieram por opção, porque queriam escola para os seus filhos, queriam trabalho. Ao invés disso, encontraram bairros completamente desestruturados, moram em condições subhumanas, e esse pessoal é o pessoal que está sendo mais sacrificado. Nós vimos agora que essa pandemia, neste momento, ela está se concentrando predominantemente nas regiões metropolitanas, ela está mais forte nas regiões metropolitanas. E aí eu queria entender, no caso de Porto Alegre e São Leopoldo, como é que está essa interação, essa inter-relação? De fato, a pandemia no Rio Grande do Sul está predominantemente na região metropolitana, e São Leopoldo, como é que está se comportando em relação a isso? Como é que você está conseguindo dar destino à vida das pessoas? Nós, na semana passada, tivemos aqui a oportunidade de receber o nosso querido amigo prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que nos ajudou, nos elucidou a respeito das ações nas cidades médias brasileiras. Você aí é uma cidade média, mas é uma cidade média dentro de uma região metropolitana. Portanto, as características são diferentes. Os efeitos, efetivamente, da pandemia são muito distintos, né? E é por isso que, no meu entendimento, nós precisamos fazer uma reflexão sobre como é que a região metropolitana vai tratar esse assunto para não exportar ainda mais a pandemia para as áreas mais interioranas. Como é que está o trabalho aí, Ari? Como é que vocês estão dando conta do enfrentamento nessa situação da pandemia? Primeiro, é o seguinte, eu acho que esse tema da pandemia, ele tem, não sei se é conceito, mas tem dois valores, né? Tem um setor da sociedade que somos nós, os humanistas, né? Que tem como centro do ataque à pandemia e enfrentamento à pandemia a questão de defesa da vida, né? E há um setor que é mais materialista, ou seja, economicista, né, que defende o tema da economia. Quer dizer, eles separam isso, né? Embora eu acho que a gente tem que trabalhar junto, mas prioritariamente, né, tu tendo vida, saúde, tu recupera a economia. Se tu tem tragédias e não tem saúde, tu vai demorar muito mais tempo, né, para poder recuperar a economia. Então, nós temos duas visões muito distintas nesse debate na sociedade. Por exemplo, o governo Bolsonaro é um governo que defende a morte das pessoas, né? Defende a economia, defende com unhas e dentes um setor da sociedade que quer meter os trabalhadores para dentro do ônibus, para infectar, para matar, quer matar os velhos para não pagar a aposentadoria, porque está muito alto o índice de aposentar no país. Quer dizer, é uma visão que é contraditória à nossa visão humanista. E aí se desdobra as ações do governo federal, que dificulta os municípios. Por exemplo, os humanistas acham, nós defendemos aqui, que para tu poder saber para onde é que tu caminha, né, até nós ter uma solução mais definitiva, que é a construção da vacina, né, para poder vacinar a população, por isso que é um projeto de longo período, né, a pandemia ela não vai resolver agora, semana que vem, o mês que vem, final do ano, ela vai se alastrar, né? Aliás, esses materialistas capitalistas, eles defendem a infectação da população na forma de manada, né? Quanto mais infectados, mais rápido a gente sai dela, isso é uma loucura, sabe? É um negócio irracional. Para eles não é irracional, para eles é um projeto estratégico, né? Que a gente trabalha, quanto mais infectados, melhor a gente vai sair, mais rápido a gente vai sair, portanto vai morrer bastante gente, sim, mas a gente sai e a vida continua, né? Essa é a visão do governo federal, dos setores da economia brasileira, aqueles que foram lá no Supremo Tribunal pressionar o presidente do Supremo Tribunal, que não teve coragem de não receber, né? Quer dizer, esse setor defende isso, né?
é a contaminação em manada, a economia em primeiro lugar. Nós temos um outro setor, faço parte desse setor, de muitos prefeitos, né, de governadores, né, que defendem que a gente precisa ir construindo um processo de estrutura de atendimento à saúde, ao mesmo tempo que a infecção vai evoluindo, né? Por isso que a gente defende aqui o isolamento social, defende, né, restrições duras, né, com setores da sociedade, para que a gente possa ter condições de atender as pessoas que ficam, vamos dizer assim, infectadas pelo coronavírus. Bom, eu queria primeiro destacar isso. Segundo, como nós temos essa disputa de visões, né, o governo tem dificultado muito. Para nós humanistas, vamos dizer assim, nós precisamos fazer testagem em massa. Não quer dizer que na minha cidade, que tem 240 mil habitantes, eu tenho que testar todo mundo. Mas eu tenho que ter uma testagem na minha cidade que ela possa me dar uma demonstração se o meu hospital, a minha rede de saúde, o que eu tenho aqui, o meu quadro funcional, pode atender esta população a partir do número de infectados. Só que qual é o problema? Então, o governo federal, ele não te libera a testagem. Ele dificulta que tu tenha acesso aos kits, né, de testagem. Vou dar um exemplo. O Mandetta, quando era ministro, ele dizia que ia fazer 12 milhões de testes no Brasil. Até hoje eu não vi os testes de 12 milhões. Aliás, só falou, mas muito pouco chegou e muito pouco do governo federal. Para tu ter uma ideia, em São Leopoldo, eu faço 300 testes aqui para cada 100 mil habitantes, né? E o governo brasileiro faz 50 testes para cada 100 mil habitantes. Tu imagina o que o Brasil sabe sobre a pandemia no Brasil? Quase absolutamente nada. Não sabe quase nada de qual é o grau de infecção que nós temos no país hoje. Tem alguns estudiosos que dizem que nós temos mais de 1 milhão de brasileiros infectados. Mais de 1 milhão, 1 milhão e meio. Né? É a mesma coisa no nosso município. As pesquisas dizem isso. Então, o primeiro problema foi o governo proibir ou evitar, dificultar que os municípios façam a testagem, nós que temos essa visão. Isso trouxe um problema de planejamento estratégico, de acompanhamento e de construção das alternativas. As estruturas para atender a população. O segundo elemento é que o governo também dificulta, sem esses números, que os municípios possam construir a estrutura. Por quê? Nós podemos construir as estruturas que nós quisermos. Ela não dará conta do combate à pandemia, porque o Brasil não está preparado. Os países de primeiro mundo, Alemanha, França, Espanha, Itália, que tem um sistema melhor do que a gente, Estados Unidos, né? Melhor do que a gente, assim, mais recursos, né? Eles não deram conta e tiveram as tragédias humanitárias que tiveram. Imagine nós aqui, que temos, graças a Deus, o SUS, que eles quiseram destruir, tentaram destruir, hoje é a ferramenta que o Brasil tem para poder suportar esse grande enfrentamento, esse grande debate. Então, ele também dificultou a construção das estruturas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho hoje na minha cidade, com 240 mil habitantes, tenho 45 leitos de isolamento, que seria 45 leitos de UTI. Mas eu tenho apenas 28 respiradores, 28. Respirador de uma cidade com 240 mil habitantes da região metropolitana. Eu comprei mais 11. Semana passada a empresa me escreveu dizendo que não tem como entregar em 90 dias, porque o governo americano, ele sequestrou a matéria-prima para fazer respiradores no Brasil. E mais, eu procurei outras empresas. As outras empresas dizem o seguinte: eu não vou poder te vender, porque o governo, através de uma portaria, não sei o número da portaria, agora no final de maio, no final de março, de abril, dia 20 de abril, se não me falha a memória, ele fez uma portaria que toda a produção feita por essas empresas, elas foram sequestradas pelo Ministério da Saúde para ela distribuir. Então, os municípios não têm nem autonomia, mesmo com dinheiro, para comprar os respiradores para proteger o seu povo. Quer dizer, é uma política, né, dramática que o governo impõe nesta visão mercadológica, né, para poder dificultar os municípios. A nossa decisão no Rio Grande do Sul foi que o governo do estado aqui, no primeiro momento, tomou uma decisão de planejar, de articular os municípios, de fazer pesquisa e acompanhar, né? Então, nós estamos na Grande Porto Alegre, todos os prefeitos da Grande Porto Alegre têm um acompanhamento da Secretaria de Estado, com as nossas secretarias, com o governo do estado, que trabalha em cima de dados científicos e dados técnicos.
e que nós, municípios, também acabamos trabalhando. E isso levou que a gente tivesse um número menor até hoje de pessoas contaminadas, de isolamentos, né? E também número de óbitos, em função dessa estratégia coletiva. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul tem 190 municípios, dos 590, 190 municípios que tem coronavírus, de pessoas infectadas. Já evoluiu muito rápido isso, né? Muito mais rápido do que a gente imaginava, o número de municípios. Mas tem minimamente uma coordenação, uma direção. Qual é o problema, o desafio que eu falei anteriormente? É que o governo federal, quando estimula o fim do isolamento, quando estimula o enfrentamento, né? Todos os bolsonaristas da nossa cidade fizeram carreata para abrir o comércio, ameaçaram o prefeito, nós tivemos que andar com segurança um tempo aqui na cidade, nas outras cidades, o prefeito de Porto Alegre está sendo ameaçado até hoje. Quer dizer, quando tem um governo central que defende a morte e não a vida, ele estimula a sua base social, a sua base política a destruir a organização que nós temos, a dificultar. Então, o cidadão bolsonarista, aquele que está com problema hoje, ele acaba não respeitando as regras e as decisões dos municípios, dos governos estaduais. Isso é um tema estrutural dramático para a cidade, para o governo e para os governos municipais e estaduais. Então, nós temos um problema estrutural. Nós, aqui em São Leopoldo, tomamos uma decisão, e foi uma decisão que hoje virou um pouco modelo até nacional. Nós temos falado para o Brasil inteiro sobre a nossa modelagem aqui. Nós tomamos uma decisão de fazer a testagem em massa, quer dizer, nós já fizemos aqui 1.500 testes, que é muito superior a muitos municípios do Rio Grande do Sul, a grande maioria, né? E estamos fazendo rapidamente com um laboratório municipal, que levamos 40 dias para o governo liberar para nós fazer no nosso laboratório, mesmo com os kits de testagem, compramos exames, né? E temos um laboratório do Estado. Então, nós vamos fazer testagem em massa, nós temos rastreabilidade sobre os nossos infectados, então a gente acompanha via um site esses nossos infectados, para onde é que ele anda, e quando nós encontramos alguém com contaminação, a gente faz a testagem da família, das suas relações sociais e da absoluto sobre quem nós temos infectado, para onde é que ele vai e como é que a pandemia ela pode avançar na nossa cidade. Quer dizer, isto é uma novidade que nós conseguimos construir e que deu uma eficiência. Nós temos hoje 142 infectados, nós temos um óbito na cidade e nós temos nenhum leito da UTI ocupado, né? Por quê? Porque nós acompanhamos e, dependendo da gravidade, a gente põe num leito, vamos dizer, que seja para poder curá-lo antes que se agrave, né? E vamos atrás da família, atrás dos seus parentes, seus amigos, quando nós encontrar aqui o infectado. Vou dar um exemplo para terminar essa primeira parte. Esses dias, nós tivemos um cidadão que procurou a nossa rede e constatamos que ele tinha o coronavírus. Aí a gente tem a rastreabilidade, nós perguntamos, onde é que tu trabalha? Eu trabalho no frigorífico. Qual é o frigorífico? É em Garibaldi. Como é que tu vai? Eu vou de ônibus. E quantas pessoas vão contigo? 45. Daí, imediatamente, nós pegamos a lista da empresa lá de Garibaldi, que era um frigorífico, e nós tínhamos 90 pessoas de São Leopoldo que trabalhavam naquele frigorífico, que estavam trabalhando normalmente. E por quê? Porque como nós temos a restabilidade, nós sabemos que tinha 90. Imediatamente pegamos a lista, fizemos teste de 70 pessoas. Das 70 pessoas que em 2 dias nós fizemos o teste, 50 estavam contaminados. E os 50 vieram em isolamento. E nós comunicamos a prefeitura, a empresa e o governo do estado. E o Ministério do Trabalho foi lá e lacrou a empresa, permitiu que apenas aqueles não contaminados funcionassem. Só que a empresa tinha 1.500 funcionários. Olha a irresponsabilidade desse empresário. Tinha 1.500 funcionários, ele nunca se preocupou com isso, e quando nós percebemos, mais da metade, quase 70% dos funcionários tinham um problema do coronavírus que se espalhava pelo Rio Grande do Sul e na região. Quer dizer, então nós temos uma estratégia que é parecida com a estratégia alemã, que foi fazer testagem em massa, ter a rastreabilidade, fazer busca ativa e acompanhar os seus pacientes do ponto de vista de sair mais rápido. Mas o problema é que isso não é uma política nacional. Se isso fosse uma política nacional desse governo maluco, tivesse feito lá em fevereiro, em março, né, no dia 20 de março em diante, fechados os aeroportos, tivesse feito uma política intensiva de isolamento social, eu tenho certeza que nós íamos sair dessa crise mais rápido, né, e sairíamos dessa crise e com facilidade, mais facilidade para recuperar a economia. Como ele não fez absolutamente nada, né, nós vamos entrar numa tragédia humanitária com milhares de mortos,
e que não teremos condições de atender as pessoas que vão morrer nas filas. Não é Manaus o problema, não. Manaus é problema. Rio de Janeiro é um problema maior. São Paulo será um grande problema, né? Como será aqui a grande Porto Alegre, mesmo com todas as medidas que nós tomamos, porque nós não tivemos uma política nacional responsável, um governo responsável por esses motivos que eu falei no início da concepção e do objetivo que o governo federal tem sobre o tema da pandemia. É muito grave o que ele está fazendo e o que nós vamos enfrentar aqui no Rio Grande do Sul, janeiro, agora junho, julho, né, que são os meses mais frios e que são os problemas mais delicados para no combate aqui o combate do vírus no Rio Grande do Sul. Maravilha, Ari, é isso mesmo. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, capital, Ari, e só um dado, eu não sei se vocês chegaram a ver, ontem, só no Rio de Janeiro foram 200 vitimados mortalmente. Só ontem. Passou São Paulo, né? O Rio de Janeiro vai ter um problema, já está tendo, muito grave em razão da sua conformidade geográfica, da questão das muita concentração de gente nas comunidades, vai ser muito dramático. A gente já está com 18 horas e 43 minutos. O Ari tinha nos dado até 18 horas e 45, com alguns minutos de acréscimo. Se você puder, Ari, eu vou pedir para o Machado e para o Cláudio, cada um fazer mais uma pergunta, e aí depois a gente encerra, que você vai ter uma outra live. O prefeito de São Leopoldo, claro, está com uma agenda muito cheia. Zé Machado, por favor, meu amigo. Bem, eu tinha entendido que o Ari o compromisso dele é 19h45, não 18h45. Não tem problema, pode ficar tranquilo, viu? Aí, Eduardo, toca a vida aí que eu vou contribuir, porque é importante também para nós divulgar as ações aqui, e está bom esse debate com esses 2 companheiros, 3 companheiros aí que conhecem um pouco e tem uma experiência também importante para nos ajudar aqui, viu? Nós também aprendemos com isso. Muito obrigado, Ari. Deixa eu colocar uma questão, que é a seguinte. O Ari, ele fez uma explanação, né, muito interessante sobre a estratégia que São Leopoldo adotou, que, sem dúvida alguma, é um diferencial muito grande, né? A questão da testagem em massa e a rastreabilidade são componentes importantes dessa estratégia, e acho que isso faz a diferença, sem dúvida alguma, né? Eu acho que isso é uma grande contribuição que ele traz aqui para o programa. Eu queria, Ari, que você me dissesse o seguinte: qual é a reação, qual é o comportamento, quais são as iniciativas da sociedade civil organizada nesse processo? Tá? Porque o poder público, ele tem a sua potência, a sua capacidade, né? Funcionários, tem estruturas e assim por diante. Mas e a sociedade civil? E os sindicatos, os movimentos sociais? Como é que estão se estruturando, não é, de forma articulada com o poder público? Essa é uma questão que eu gostaria de colocar aqui. Outra coisa é o seguinte: eu tenho percebido em algumas cidades que a administração pública ela não explicita a sua estratégia para a população. Evidentemente que muitas ações são divulgadas, né? Várias ações são divulgadas o tempo todo, mas não é compreensível, não é explicitada a estratégia, a programação. Não é? Você sinalizou aí, me parece isso fundamental, não é? Que o poder público municipal tem que ser transparente para a sociedade, tem que explicar o que está fazendo, não é? E também colocar os cenários. Não é? Me pareceu, na sua fala, que isso você está fazendo. Ou seja, você está explicando para a população quais são os cenários, não é? Opa, Machado, você congelou aí, a sua internet deu problema. Forte. Então, eu gostaria de endereçar.
Machado, complementa, por favor. Faz o trecho final que você saiu. Machado voltou. Eu saí um minutinho aqui, houve um problema aqui da internet, mas, na verdade, o que eu estava querendo dizer, para finalizar, era essa questão da transparência. Eu acho que o Ari passou para mim, pelo menos, a impressão de que a administração do São Leopoldo ela é transparente, ou seja, ela tem uma estratégia e ela não esconde essa estratégia para a população. A população está sabendo qual é a programação, quais são os riscos envolvidos e qual é os desafios que a cidade tem que enfrentar, todo mundo junto, não só o poder público, mas a sociedade civil organizada. Então, eu gostaria que ele abordasse essa questão, porque isso me parece fundamental. E queria agradecer também o comentário aí da Marlene Colassante, viu? Agradecer muito a gentileza do comentário dela. Ari? Acho que o Ari caiu também. O Ari deu uma congelada lá. O Ari deve estar com um probleminha na internet. Ari? Está nos ouvindo, Ari? Se você puder, Ari, sai e entra de novo. Clica no link de novo. Eu vou te tirar aqui e você clica no link de novo. Pode ser, por favor? Ou eu vou aguardar um pouquinho mais, ver se ele descongela, né? Que nem o Machado conseguiu. Ele saiu, vamos ver se ele vai voltar. Quer agregar alguma coisa, Machado? Comentar alguma fala? Não, eu acho que essa, para mim, é uma questão importante, viu, o Eduardo e Cláudio e Mauro. Me pareceu que o Ari está muito sintonizado, né, não só existe um alinhamento estratégico com o governo do Estado, eu acho isso muito importante, de uma forma republicana, eu acho que isso é um exemplo importante de comprometimento com a coletividade. Eu acho isso fundamental. Né? Me pareceu que a rastreabilidade que ele deu o exemplo aí de Garibaldi é uma coisa fantástica, acho que é uma ação fundamental, não é? Que seguramente trará resultados importantes. Né? Então, basicamente é isso. Eu gostaria que o Cláudio comentasse isso enquanto o Ari não volta. Ele está tentando voltar, Ari, mas você está sem som e sem imagem aqui para nós. Mas, Machado, nós estamos em total acordo nessa questão do processo de construção da democracia participativa, da sociedade organizada. Né? Boa parte dos prefeitos tem medo da sociedade, não quer dialogar com a comunidade, principalmente com os movimentos populares, que têm muito a reivindicar, que são os setores que estão sofrendo mais com a pandemia. Como nós dissemos no bloco anterior, muita gente está morrendo e, predominantemente, são setores mais empobrecidos. Opa, o Ari voltou. Oi, Ari, tudo bem? Já está entre nós, então eu vou passar para ele a palavra, Eduardo. Pode ser? Claro, vai, por favor, Ari. Deu um pequeno atrapalho aqui na internet, eu acho. Estão me ouvindo? Sem problema. Estamos te ouvindo, bem. Não, deixa eu falar um pouco sobre esta pergunta, essa introdução aí do Machado. Eu acho que uma das estratégias, né, desde o começo, desde quando esse vírus surgiu na China, do governo federal e de governadores, principalmente o governador do Rio e São Paulo, Mato Grosso, a estratégia era aquele discurso: é uma gripezinha, isso vai passar, né? Não vamos dar muita bola, é um clima diferente no Brasil, né? Aqui as grandes pandemias não tiveram a mesma repercussão, porque teve H1N1. Vocês devem lembrar aqui as falas do Osmar Terra, né? A síntese do governo Bolsonaro é as falas do Osmar Terra, né? E, de fato, a estratégia para que isso não repercutisse da forma negativa e fosse uma tragédia é esconder os dados. E esconder a verdade. Né? Esta foi a estratégia do governo Bolsonaro, do governo do Rio, do governo de São Paulo. Né?
até março, até o final de março, né, do próprio governo goiano, né, eu acompanho muito esse debate. Diferentes governadores do Nordeste, né, que tomaram uma posição firme, porque entenderam, ouviram a ciência, ouviram os técnicos, né, se informaram, né, e porque tem uma visão que eu falei no começo aqui, uma visão da vida, da defesa da vida e tal, né. Então, esconder dados faz parte da estratégia de muitos prefeitos, de governadores, né. Qual é o problema que eles viveram depois? É que eu vou falar uma coisa que eu não tenho muito hábito de falar, porque eu sou um ferrenho adversário, né, histórico, né, foi que a Rede Globo, né, as meios de comunicação resolveram dizer, não, nós vamos mostrar esse negócio aí, porque nós temos que recuperar a nossa popularidade. Ninguém acha que a Rede Globo está fazendo isso de graça, né, só porque defende a vida, é porque estavam muito mal, né, e resolveram enfrentar esse debate dizendo que iam defender a vida, mostrando os dados, mostrando os valores. Tanto é que só até hoje nós não temos, temos alguns dados revelados, alguns questionamentos feitos, porque parte da imprensa brasileira, né, resolveu recuperar a sua popularidade, recuperar um pouco a sua visão, né, as suas relações com a sociedade, falando sobre a vida e sobre a doença, que é uma tragédia, né? Então, você mantém de pé isso. E isso não conseguiram esconder. Aí os governadores, alguns governadores, menos a presidente da República, que continuam fazendo enfrentamento, resolveram mudar, né, de posição, de postura, tentando trabalhar melhor, mas não apresente os dados reais. O que nós temos de óbito no Brasil triplica os números mostrados, não é 6 mil, 7 mil, nada disso. Nós já passamos dos 50, 60 mil, né, que não são registrados como tal, são registrados como são registrados como óbitos com problemas respiratórios, né? Os dados estão aí. Então, na estratégia, funcionou até um certo tempo. Depois, começaram a mudar alguns governadores, diferente do governo federal, que continua na mesma estratégia, né? Porque ele tem que confirmar, né, e buscar uma saída para a crise econômica. A crise econômica não é um problema que se gerou agora no coronavírus. A crise econômica é estrutural que vem do Temer, né? Que vem do Temer. Então, este é o desafio nosso, do ponto de vista da crise econômica. Ela é estrutural, vem desde o Temer, que se aprofundou e vem se aprofundando muito agora. E uma das formas dele poder sair dessa situação é jogar a culpa da questão econômica em cima de nós, prefeitos e governadores, que proibiram o comércio, a indústria funcionar e tal. Mas eu tenho certeza de que nós vamos vencer, porque a tragédia humanitária, ela vai ser enorme, né? E ele vai pagar essa conta, ele precisa pagar. Acho que tem que ser julgado por crimes humanitários, né? Ele tem que ser condenado, né, como crime de guerra, o que ele está fazendo com o povo trabalhador, o povo pobre, que agora é que vai morrer os pobres, agora é que está chegando nas periferias da cidade, nas grandes cidades, mas também nas pequenas e médias cidades, por falta desta responsabilidade. Então, eu acho que os dados, eles são fundamentais para mostrar a estratégia, construir uma estratégia. Nós estamos francos e honestos com a população, nós estamos dizendo o que temos, o que podemos fazer, e se não for assim, nós vamos ter a tragédia. Então, a população sabe, na guerra, a melhor forma de tu ter aliado e construir um grande exército é tu falar a verdade, é ter uma estratégia clara, porque nós estamos enfrentando uma guerra que não é uma guerra do governo contra o coronavírus, é uma guerra da sociedade. E nós aqui na cidade, nas maioria boa, algumas cidades, como faz o Nordeste, é trazer o povo como aliado, soldado no combate de um inimigo invisível, de um inimigo que não se enxerga, mas um inimigo que é muito perigoso, traiçoeiro, né, e que leva à morte das pessoas, é tragédia. Então, a melhor forma de combater isso é tu falar a verdade, ter as estatísticas, os números e convencer a população do papel que ela cumpre nessa guerra. É ser soldado do bem, soldado da defesa da vida. E eu acho que isso nós conseguimos fazer no Brasil, né, e nas cidades nossas. Nós temos aqui hoje, qualquer pesquisa que tu faz, 75% da população, 70%, 65%, defende isolamento social e bate duro e cobra duro, mesmo desempregado, mesmo muitas vezes passando dificuldade. O que nós fizemos aqui na cidade também? Então, como nós temos que ter a proteção à vida, nós não podemos só pedir para as pessoas ficar em casa, a gente tem que dar comida, porque o povo está passando fome. Então, nós criamos uma grande campanha
né, de alimentação. Nós distribuímos aqui quase 20 mil kits de alimentação pela segunda vez. Nós criamos uma política de solidariedade entre as pessoas que mantém as pessoas. Tudo que se faz aqui se pensa no pequeno empreendedor, no pequeno comércio, no desempregado, né? E tudo isso funciona a partir da nossa rede de educação. Então, isso é importante, né, na estratégia de combate a esse vírus que nós adotamos e que muitas prefeituras adotaram no Brasil afora aí, principalmente no campo democrático e popular, né? A segunda questão, eu sempre digo o seguinte para o pessoal aqui, né? Você me permite só um minutinho? Eu vou compartilhar aqui a tela com os dados de agora sobre os efeitos da pandemia, aproveitar que você estava tratando desse assunto. Desculpa te interromper, mas eu acho importante até para informar as pessoas, né? Ótimo. Olha aqui, ó. Olha os dados de hoje, hein? E claro, com toda essa subnotificação e ausência de testes que você destacou, que todos nós já sabemos. Olha isso aqui. Uma loucura, hein? 51 novas mortes em 24 horas e se aproxima de 10 mil. Quer dizer, é uma barbaridade, né? Eu só queria realmente colocar esses dados aí para você, Ari, complementar o seu papo aí. Por favor, Ari, desculpe interromper. Não, foi muito bom, porque nos últimos 3 dias foram a média 620, hoje nós já fomos a 750, né? O ministro mesmo falou essa semana, esse ministro que entrou agora, que eu acho que de saúde ele entende muito pouco, diz que nós vamos chegar a 1.000 óbitos por dia logo ali adiante, talvez a semana que vem, né? Metade da semana que vem, um pouco mais, nós vamos chegar a 1.000 óbitos por dia. Tu imagina isso, que não tem um sinal em nenhum lugar que a curva começou a estabilizar. Ela continua subindo e já ultrapassou a China e vai ultrapassar a Itália, os Estados Unidos, nós vamos embora. E vamos num período curto, né? Que eu acho que, com todos os casos, são unificados. Por isso que já se fala em paralisar, de fato, parte do Estado, do país, né? Fazendo bloqueios sociais pesados, né? Mas tudo isso, eu queria terminar essa questão dizendo o seguinte: o governo, ele não adotou nenhuma política como os governos europeus adotaram. Como tentou, mas vai atender muito pouco a população, que é bancar tanto salário de empresa, de trabalhador trabalhando em empresa, tanto salário, né, tanto uma ajuda talvez a 40, 50 milhões de brasileiros. Tentou com R$600, que o Congresso botou R$1.200, mas pode escrever aí, né? Dos 107 milhões de brasileiros que se inscreveram, eu duvido que 20 milhões, 30 milhões recebam, porque ele burocratizou, dificultou, ele fez tudo ao contrário. Ele, em vez de pegar as prefeituras municipais, para que nós pudéssemos pegar o cadastro único, que o governo tem controle, que as pessoas já estão cadastradas, tem conta bancária, passar para esses diretamente, que daí sim, ele ia chegar aí, talvez, a 60 milhões de brasileiros que teriam auxílio. O que ele fez? Ele resolveu cadastrar todo mundo, aí encontrou as pessoas sem CPF. Quem sabe as pessoas onde elas moram somos nós. A boa parte das pessoas que precisam não tem nome de rua, não tem número de CPF, ninguém sabe onde é que mora, só os municípios sabem. Então ele já tirou do cadastro isso, talvez 30%, 40% da população que mais precisa receber essa ajuda. Nós acompanhamos as filas da Caixa aqui, né? Muita gente na fila, ela não vai lá para receber, ela vai lá para tirar dúvida, porque ela não está cadastrada, o cadastro não foi aprovado. Então, praticamente, eu diria para ti, é praticamente uma enganação que o governo está fazendo, que está ajudando a população. Está ajudando sim, mas não vai ajudar 30%, 40% da população que mais precisa. Ele não vai ajudar, ele não está conseguindo alcançar, porque ele quis fazer um outro cadastro para ter o controle absoluto desta população sobre a sua ótica política e não sobre a ótica da gestão, a ótica da administração pública. Isso é trágico, e nós estamos vendo todo dia aqui. Cabe a nós, prefeitura, então, bancar isso. Mas termino essa primeira pergunta do Machado dizendo o seguinte: acho que não tem volta à normalidade num espaço curto de tempo. Nós teremos um período longo de tal da normalidade que todo mundo fala, que as pessoas têm medo, as pessoas não têm segurança, as pessoas, elas têm muito receio, né, de poder ter tranquilidade de fazer o que se fazia no passado, né, aquela relação.
E nesse aspecto, eu acho que brota na sociedade brasileira algo novo, extraordinário. Na minha cidade aqui, que não deve ser diferente, a questão da solidariedade entre as pessoas, ela brotou de uma forma completamente diferente, com mais força, olhar para o outro diferente, reconhecer na pessoa que precisa um pouco de carinho e amor. Isso brotou da sociedade, que saiu daquele patamar de isolamento individual, de preocupado consigo, e voltou um sentimento um sentimento solidário completamente distinto e que nós estamos valorizando muito pouco. A sociedade civil aqui em São Leopoldo, ela tem se organizado de uma forma tal, voluntária. Eu fiz um cadastro aqui para voluntários, eu recebi mais de 1.000 pessoas voluntárias para trabalhar na área da saúde, da ciência social, enfim, do que tu imagina apareceram 1.000 voluntários, né? Quer dizer, num período de guerra, as pessoas também, elas se reencontram enquanto cidadão, enquanto indivíduo, enquanto sujeito da história. E isso, eu acho que os municípios têm que saber aproveitar a trabalhar e a reconstruir as relações sociais, um olhar social, um olhar humano sobre a política. Nós viemos num período, né, de muito fazer e querer mais. Agora está num período que não tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar trabalhar de forma diferente, com um olhar diferente. Eu estou aprendendo muito aquilo que eu vivi na década de 70, 75, 76, 78, 80, que era aonde a gente se redescobria e se reinventava e juntava energia nas pessoas, nas relações sociais onde vivia um problema real. Nós, da esquerda brasileira, perdemos essa dimensão. A gente virou muito sujeitos com o saber e o conhecimento, mas desaprendeu a dialogar, a sentir na carne aquilo que o outro sofre. E hoje, nós estamos sentindo na carne porque vivemos no passado o que o outro sofre. Faltar comida, faltar saúde, faltar um amparo, um carinho, ele revigorou na sociedade brasileira. Isso é muito importante. Nós precisamos aproveitar essa energia boa, recuperar essa energia boa. Eu acho que nasce ali, brota ali a possibilidade, de um novo olhar social na sociedade brasileira, aquilo que se viveu no passado. Quer dizer, isso brota. Então, por isso que do outro lado, na minha opinião, tem uma radicalização dura, dos seus conceitos e valores, e do outro lado tem também uma relação dura do novo pertencimento, de uma nova relação, do novo, das pessoas que brotam dentro delas. E eu acho que isso que está em disputa na sociedade, nessa tragédia humanitária que nós vivemos. Eu tenho certeza que o olhar humano, olhar solidário, olhar de compromisso vai ser muito mais forte do que o olhar de ódio, olhar de rancor que esse setor tem. Por isso também que esse presidente vem perdendo popularidade. Não é só porque as pessoas deixaram de gostar, é porque perceberam que esse discurso, essa estrada, não leva a lugar nenhum, a não ser a morte. E eu acho que nós temos que aprofundar esse debate nas nossas gestões, na nossa relação, mas fundamentalmente na sociedade. Tem que aproveitar, porque isso vai brotar, na minha opinião, algo muito importante, novo, com muita responsabilidade. Tomara, Ari. Eu vou passar para o Cláudio de Mauro fazer a última pergunta. A gente já são 19 horas e 5 minutos. Cláudio, se você puder ser breve, te peço desculpas. O Ari nos falou que tem depois uma live às 19h30, então a gente tem que caminhar para o encerramento. Eu te peço, Cláudio, mais uma vez. Procurarei ser breve. Faça a sua saudação final também, por favor, Cláudio. Ari, eu fiquei muito contente de ouvir essa sua fala em seguida, que você fez a partir da provocação que o Machado muito inteligentemente fez. Porque a grande questão é o medo que, de maneira geral, boa parte dos prefeitos tem da população. Não ouve a população, não chama a população para participar. Essa tua iniciativa de cadastrar quem é que gostaria de fazer trabalho voluntário, isso é muito importante. Nós tivemos a oportunidade de fazer isso por aqui também na época em que governamos, e nós identificamos aproximadamente 5.000 pessoas em Rio Claro que faziam trabalhos voluntários. Eu tenho certeza que essas pessoas estão reaflorando neste momento, porque elas estão percebendo que, apesar de todos os problemas, de todo o sofrimento que você explicita com muita clareza, o drama que é essa pandemia, as consequências que isso vai trazer para a maior parte das famílias brasileiras, mas, em compensação, você nos chama para uma possibilidade futura. Nós temos que enxergar também depois da pandemia.
E não podemos deixar para discutir depois da pandemia. Nós temos que começar a discutir agora qual é o projeto de sociedade que nós queremos construir, qual é a discussão econômica que nós queremos fazer. Não é essa economia que distrata as pessoas, que separa de uma maneira arrogante, não é, a pobreza para viver de uma maneira subhumana. Então, você está dando um exemplo e construindo essa discussão que eu considero muito importante. Eu queria, então, para encerrar minha participação, agradecer muito a sua presença. Eu fiquei muito feliz de te ouvir, né? Com todos os sofrimentos que isso representa para vocês aí em São Leopoldo. Vocês têm a nossa solidariedade, o nosso carinho e a certeza de que vocês estão contribuindo para que o mundo se repense, não a partir exclusivamente de São Leopoldo, mas para toda a humanidade. Como o Machado teve a oportunidade de dizer, a questão não é, ela é local, mas ela é global. Tudo que está acontecendo nas nossas cidades está acontecendo no mundo inteiro. E nós temos que repensar a maneira de nos organizarmos. O mundo não pode continuar com essa visão narcisista, extremamente concentradora. Nós temos que redistribuir e fazer um mundo melhor. E isso parte obrigatoriamente pela compreensão de solidariedade de classe. Não é a solidariedade no sentido integral, porque, infelizmente, os setores mais enriquecidos não são solidários com as populações de trabalhadores. Aqueles que querem ser solidários, que venham. E eu, então, agradeço muito a sua contribuição, a sua presença nesse programa. Agradeço, saúdo você, o Machado, o Eduardo, com o meu abraço muito afetivo. Maravilha, Cláudio. Eu vou passar para o José Machado fazer sua saudação final, Machado. A bola está contigo, meu amigo. Em primeiro lugar, agradecer o Luiz Albiero, que fez um comentário aí no chat. Grande amigo aqui de Capivari, grande companheiro. Faço minhas as palavras do Cláudio de Mauro, no sentido de transmitir ao Ari aqui, ao vivo, grande abraço, um abraço carinhoso e de solidariedade a ele, ao povo de São Leopoldo e ao povo gaúcho. Eu tenho uma netinha gaúcha, tive a alegria de ter uma netinha gaúcha, né? Então, eu tenho, assim... Bom, pela minha vida fora, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer o país, né? E tenho o maior apreço pelo povo gaúcho e quero desejar aí ao Ari uma grande jornada, né? Muita lucidez na sua intervenção aqui. Queria dizer que semana passada foi o Edinho de Araraquara e hoje o Ari. Olha, eu sinto orgulho dos prefeitos do PT, né? Dos prefeitos do Campo Democrático Popular. Nós vamos conversar ao longo desse período com vários prefeitos do Brasil inteiro. Nós estamos começando apenas. O segundo prefeito a falar aqui é o Ari, mas nós vamos seguir trazendo outros prefeitos. Eu acho que é um debate sobre o poder local, os desafios do poder local. As cidades é onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem os seus dramas, os seus conflitos, os seus desafios. Então, ouvir alguém que está na trincheira, né, na linha de frente, no município, aguentando o rojão, segurando a bucha, é muito importante para a gente entender o Brasil, né? Então, eu queria cumprimentar os internautas que estiveram conosco nessa jornada, cumprimentar o meu queridíssimo amigo Cláudio de Mauro e, lógico, com certeza, né, a nossa retaguarda lúcida, né, do Eduardo Moreira. Né? Um grande abraço, uma boa noite a todos. Maravilha, Machado. Eu vou passar para o Ari, já te agradecendo demais, Ari. Você deu uma aula aqui de como enfrentar os problemas municipais. Realmente uma grande referência para todos os prefeitos. Eduardo, o Ari é professor, historiador. E é uma referência, deveria ser não só para o Campo Democrático Popular, não, mas para todos os prefeitos, né? Ouvir a forma lúcida, a forma inteligente, obviamente, como está enfrentando toda a problemática causada não só pela pandemia, mas pelo governo federal. Ari, antes de passar a palavra para o Ari, eu queria agradecer ao chefe de gabinete dele, o Walger Pérez, que nos ajudou muito a trazer o Ari aqui hoje, viu? Quero dar um forte abraço no Walger. Muito obrigado.
Maravilha, Machado. Eu vou passar para o Ari fazer suas despedidas. Mais uma vez, Ari, te agradecendo demais. Espero que a gente possa contar muito mais vezes com você aqui. Tá bom, Ari? Eu vou, antes de te passar, pedir àqueles que não forem inscritos no canal, se inscrevam, é muito fácil, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, toquem o sininho para receber as notificações das próximas lives, das próximas conversas. Dê likes, que é importante para incrementar, né, o canal, impulsionar o canal no YouTube. E muito obrigado a todas e a todos. Ari, faça a sua saudação final, te agradecendo. Primeiro, Eduardo, queria agradecer muito essa oportunidade. Foi, de fato, uma experiência nova aqui, muito importante, com a experiência aí do José Machado, do Cláudio Mauro também, né, que já foi prefeito, deputado. A gente aprende muito com isso, recuperando um pouco os debates que nós fizemos, o que nós construímos e para onde é que nós vamos, né, que eu acho que agora a gente está num momento importante. Então, foi uma alegria grande, olha, fico muito feliz mesmo. Foi um debate diferente, uma conversa diferente, né? A gente que está todo dia aqui enrolado com esse negócio do coronavírus, da economia e tal, mas nessas reflexões também nos ajuda a pensar algumas coisas, repensar algumas coisas e construir um caminho melhor para o nosso povo trabalhador do Brasil afora. Então, muito obrigado mesmo, quero agradecer de coração. Estamos à disposição quando vocês acharem importante nós trocar umas ideias e compartilhar algumas experiências, pode contar com nós. E fortalecer esses canais democráticos que nós construímos ao longo do Brasil afora, que eu acho que é um instrumento que a gente precisa aproveitar muito, né? Essa novidade que nós temos a oportunidade de dialogar com o nosso povo. Então, a ti, Eduardo Moreira, muito obrigado mesmo, tá? O José Machado e o Cláudio Mauro aí. Não, segundo... obrigado. Pode falar. Não, desculpe, pode falar. Uma outra coisa que eu acho que o Cláudio levantou aqui esse momento também nos dá a oportunidade de se reinventar no ponto de vista da participação democrática, né? Vou contar um pouco os exemplos que nós tivemos aqui, que foi extraordinário, né? Eu, por exemplo, todas as medidas que eu tomo, né, que tomei até hoje, eu sempre discuti com praticamente todos os setores da sociedade. Eu tive uma reunião um dia desse com 60 associações de moradores no mesmo formato dessa, né? E muito presidente da associação, eles tinham muita dificuldade de lidar com o telefone, né? Então, foi uma reunião que durou umas 4 horas, assim. Teve muitos que não conseguiram participar, mas foi algo extraordinário, assim, que as pessoas se deram conta da importância, né, da internet, da importância do telefone, que não era só para olhar, né, desenho, coisa parecida, ou falar, mas de interagir na sociedade, na construção de uma ação, né, tomada de decisão via esses instrumentos. Foi um negócio espetacular, com o presidente da Associação de Moradores. Depois eu reuni com artistas, né? Dá um exemplo, eu tinha uma ilusão de que todo cidadão que canta no bar, que faz poesia, que escreve um livro, era um cidadão que vivia, tinha suas economias, podia viver sossegado. Aí um dia desse nós reunimos aqui 80 artistas da cidade. Eu quase chorei, né? Porque percebi que boa parte daqueles artistas estavam pedindo para mim um kit de alimentação porque não tinham o que comer. Então a gente tem umas ilusões de vez em quando que só a desgraça nos ensina, que não é aquilo que a gente imagina. Então metade daqueles artistas diz, pelo amor de Deus, Vanazzi, me dá um kit de alimentação que depois eu me viro, me ajuda a imobiliária a diminuir meu aluguel. Quer dizer, assim foram com os professores, assim foram com os comerciantes, assim foram com os bares e restaurantes. Descobri que o cidadão, né, que tem bar e restaurante, ele não é um cidadão que só quer ganhar dinheiro. Muitos deles estavam mais preocupados. Nós não queremos abrir um restaurante, pelo amor de Deus, nós queremos que o povo não vá se contaminar, vamos esperar um tempo, depois a gente recupera. Assim. A gente descobre coisas na vida, né, nesses momentos fantásticos, extraordinários, que as pessoas são solidárias, independente de partido político, né? E são as pessoas mais humanistas, e eu acho que a gente precisa reaprender, reconquistar, reorganizar isso. Então, o processo democrático também, nesta guerra, se criou a oportunidade de ter novos canais de participação popular, de se reinventar, de se reconstruir nas relações que nós estamos tendo. Foi um momento, nós estamos vivendo um momento muito especial. Eu espero que a gente possa aprender, possa descobrir e possa transformar essas ferramentas também em ferramentas de fortalecimento da democracia, de diálogo, né? Para poder, inclusive, combater os fake news, que hoje é uma tragédia humanitária, esse troço,
da destruição da democracia, destruição de relações, que a mentira teve até há pouco tempo atrás mais valor do que a verdade. A tragédia nos levou também as pessoas descobrirem que tem muita mentira, que tem que ser um pouco melhor avaliada. Até nisso nós estamos conseguindo reconstruir, né? A mentira nos levou a uma tragédia do governo federal. Agora a verdade está começando a recuperar o seu espaço a partir dessa tragédia que nós estamos vivendo. Veja bem, se a gente for fazer essa leitura, nós estamos vivendo isso. Hoje eu li um artigo, né, numa revista, eu não me lembro qual é a revista nacional, que coloca um pouco a destruição do império da mentira linkada a um setor das igrejas, né, pentecostais, que fazem da religião e da crença um comércio, né, desenfreado para enriquecer meia dúzia. Eu li um artigo extraordinário, não tinha me passado pela cabeça, quer dizer, isso também eu acho que é o momento da gente avaliar, mas tem muitas igrejas pentecostais na minha cidade que estão colaborando e ajudando profundamente, e sabem que não tem dinheiro para pagar aluguel no final do mês, mas nem por isso, né, estão botando gente para poder, só para poder manter as suas estruturas. Então, são aprendizados, coisas que estão acontecendo, que nós, lideranças políticas, pensamos um pouco a vida, nos dá elementos para reconstituir as nossas relações e repensar um mundo melhor, um mundo diferente. É isso que me anima também no debate que nós estamos fazendo na cidade, né? Temos aí 15, 20, 25% de um setor da sociedade, que é o setor esse que eu falei no início, que pensa na economia e esquece a vida, que, claro, resiste bravamente, mas nós temos 2/3 da população que nessa tragédia estão olhando de forma diferente, repensando e reconsiderando muito seus valores. Eu pego por mim aqui, né? É uma coisa extraordinária. Eu estou levantando pontos para futuros debates, né? Eu estou em quarentena na minha casa, que eu estou em casa aqui, né? No meu escritório. Tá? Eu governo a cidade de casa, claro, faço algumas visitas com os cuidados que tem que ter, mas governo a partir dos... E eu tenho 5 filhos. Eu tenho um filho que tem 36 anos, outro 32, outro 27, tenho uma menina de 10 anos que está em casa porque não tem escola, e um menino de 2 anos que está em casa porque não tem escola. Nunca, nos meus 60 anos, eu vivi tanto tempo e aprendi tantas coisas com meu filho de 2 anos, que eu não vivi com os outros, nem a minha filha de 10 anos. Eu nunca vi. E isto é um valor que nós perdemos ao longo da vida, e que agora nos obriga, inclusive, as nossas relações pessoais, familiares, humanitárias, de valorizar, né, de estreitar relações, elas são extraordinárias, diferentes. Nós estamos aprendendo isso, inclusive, que nós esquecemos ao longo do tempo, por causa do trabalho, por causa da política, por causa de um monte de coisa. A gente sempre relega, né, as nossas relações pessoais, familiares, né, estruturais de forma diferente. Então, acho que nós devemos aproveitar a crise, nós que somos humanistas e temos essa visão diferente do mundo da solidariedade, a aprender a refletir, a reaprender e sair dela muito mais forte, com muito mais capacidade, muito mais determinação e energia, né, para poder enfrentar o que nós estamos vivendo nesse mundo dividido, né, entre o ódio, o rancor, com a solidariedade e o amor. Eu acho que nós vamos vencer essa batalha. Eu sempre digo para as pessoas aqui que fazem parte do nosso governo, que a gente no governo, até a crise, Machado e Cláudio, Eduardo, até a crise, o povo só queria saber de obra. É obra para cá, obra para lá. E tu fazia obra e não resolvia o problema. Tu não era bem visto, porque o político não presta, é corrupto, é ladrão, porque o partido não presta, a instituição política não presta, o Congresso não presta. Agora, se deram conta de que o partido é fundamental, que o SUS é fundamental, que a defesa da saúde pública é fundamental. Inclusive isso, né, nos remeteu a outro diálogo do ponto de vista da valorização humana das pessoas, e redescobrimos. Eu sempre digo, hoje não se discute mais obra na cidade, muito pouco. As pessoas estão mais preocupadas se vão viver, se vão ter condições de sobreviver logo ali adiante. Então, eu acho que eu tenho dito, né, e eu me empolgo com esse debate, embora eu tenha lido ainda muito pouco sobre isso, mas vou ler muito mais daqui a uns dias, de que nesses 45 dias que o mundo parou, né, o mundo vai emergir um outro mundo. Eu vi esses dias uma foto, se não me falha a memória, foi na Índia,
que tinha jovens de 25 anos que não tinham visto as montanhas do Himalaia, porque a fumaça tomou conta. O mundo parou 45 dias, esses jovens de 40 anos, de 25 anos, conseguiram ver uma coisa que não tinham visto. Eu fico me perguntando em São Paulo, que eu vi fotos, que a população estava acostumada em andar no meio da fumaça, do cheiro da fumaça, cotidiano do transporte. De repente, eles acordaram os dias desses e viram o céu azul e menos poluição. Quer dizer, o Rio de Janeiro, eu vi fotos, imagens, que a Ipanema e tantas outras praias, que só tinha lixo, de repente apareceram os peixes. Eu acho que o mundo nos deu, né? O planeta nos deu um recado. Eu espero que a gente aprenda com esse recado e reconstrua os compromissos com o meio ambiente, com a sociedade, com a democracia, com a vida humana, com as pessoas. E eu acho que isso que nós estamos aprendendo. Se nós tivéssemos um governo central, eu fico aqui me perguntando, se nós tivéssemos um governo com capacidade, como a Dilma, o Lula, o Haddad, governando esse país, ou até um outro setor aí que não fosse do PT, mais comprometido com a democracia ou com a vida, nós transformaria esse momento num momento inédito para a humanidade e para o Brasil, para os futuros, né, para as pessoas que estão vindo depois da gente. Mas, infelizmente, temos um cidadão na presidência que está jogando fora o melhor momento que o mundo, a sociedade está vivendo do ponto de vista de se reconhecer, de se reencontrar e de reconstruir um mundo diferente, em todas as áreas. E nós estamos fazendo isso nas nossas cidades. Estamos provocando a população, buscando a população. Então, eu acho que é um momento de aprendizado também, né? De tragédia, assim, vamos viver tragédia. Mas também, nós que temos a possibilidade e a capacidade, poderemos reconstruir uma vida diferente, um mundo diferente. Eu tenho certeza que vai emergir um outro mundo, uma outra sociedade, outra perspectiva. Tenho certeza absoluta disso. Quem vai escrever os livros de história daqui a 30 anos vão celebrar esse momento das pessoas que contribuíram por esta visão, e não daqueles que querem destruir o mundo. Esses serão apagados da história, virarão cinzas, como viraram aqueles da ditadura militar e tantos outros. Parabéns a todos, que Deus nos proteja, saúde, e vamos em frente, né? Para quem tem coragem, o mundo será diferente. Obrigado e um abraço. Obrigado, Ari, muito obrigado, hein? Foi um tocante depoimento esse seu no final. Esperamos, sim, que as pessoas reaprendam a conviver, né? Eu quero, antes de encerrar, Ari, passar a agenda do canal para os próximos dias. Amanhã, às 11 horas, a revista semanal. Às 16 horas, encontro de sábado de Economia de Francisco. Segunda-feira, às 17 horas, Jornada dos Povos da Floresta, o 6º programa na questão indígena, que trata da questão indígena. E segunda-feira, 21 horas, vai ser a segunda cerimônia de encantamento, que vários artistas fizeram aqui no canal na segunda, que passou às 21 horas. Artistas como Sérgio Manberti, Paulo Berti, fizeram uma homenagem pelo passamento, infelizmente, de Aldir Blanc, de Flávio Miliasco e da Neném da Portela. E eles resolveram manter essa cerimônia em razão dos falecimentos, ainda que para nós anônimos, o Brasil está enfrentando. Então, segunda-feira, às 21 horas, teremos essa nova cerimônia de encantamento. Terça-feira, às 15 horas, Gisele Citadino, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Quarta-feira, um dia animado aqui, viu? 14 horas, com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Às 17 horas, com Beto Vasques, um dos fundadores do Podemos da Espanha. E às 19 horas, com a professora Angélica Lovato, encerrando a Jornada dos Cadernos do Povo. Então, a programação está muito boa. E queremos lembrar, né, Cláudio e Machado, para o Ari, se tiver tempo, também puder acompanhar. Na sexta-feira que vem, às 18 horas, estaremos aqui de volta, pessoal, com José Dirceu, do Partido dos Trabalhadores. Cláudio de Mauro, Ari, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Machado, até a próxima, pessoal, e muito obrigado ao pessoal do chat que está nos acompanhando. Um bom resto de sexta-feira e bom fim de semana a todos. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, querido. Deus te proteja e te cuide. Obrigado.